Bom, eu nasci próximo ao monumento do Ipiranga e desde da minha infância eu eu sabia dos problemas de infiltração de água e de falta de manutenção do monumento. E eu sempre temi que de alguma maneira principalmente as inundações, pudessem afetar os restos, os restos mortais dos imperadores que lá se encontram. Aqui é uma foto externa do monumento, para quem não conhece, né? À esquerda, e essa parte à direita é o sarcófago do imperador Dom Pedro I. Houve épocas que a infiltração de água chegou a quase 1 metro, ali na própria cripta. Essa é uma imagem da imperatriz Dona Leopoldina, na época do casamento com Dom Pedro I, em 1817, ainda como princesa real do Reino Unido. Bom, ela nasceu em Viena, né? Só que na sua viagem para o Brasil, no lugar de modistas e cabeleireiros, ela trouxe, na verdade, vários cientistas que deram início às pesquisas aqui no Brasil de uma forma mais acadêmica, inclusive. Tá? A participação da imperatriz no próprio processo de independência e o seu caráter e a sua bondade, sempre guiados pela sua incrível religiosidade, com base principalmente em preceitos que ela mesma criara para a sua própria vida, né? Ajudaram muito naquela vida difícil que ela teve no país, principalmente com os problemas com o próprio imperador. Entre elas, eu gostaria de ressaltar o compromisso com as esmolas, sempre uma preocupação enorme com os pobres, principalmente quando teve início a imigração germânica para o Brasil, a preocupação dela com essas pessoas que vinham para cá eram imensas, e várias das dívidas que ela contraiu não foram dívidas para vestes, para vaidade, mas sim sempre voltados para essa caridade, né? E sempre, apesar de tudo que ela passou, sempre ela teve um amor e principalmente respeito enorme pelo esposo. Eu acho que isso é muito importante que seja dito. Ela tinha também seus hábitos religiosos, assim, de manter o silêncio, algumas coisas desse tipo, mas ela fazia de uma forma que as outras pessoas não soubessem. Ou seja, era uma coisa dela, era uma coisa íntima dela. E eu acredito que tudo isso fez com que ela fosse uma pessoa extremamente querida naquele Brasil do século XIX. Eu acho que talvez uma das principais mulheres que nós tivemos, e eu acho ainda hoje um exemplo de mulher em todos os sentidos para ser seguido. Aqui é o início dos trabalhos que nós tivemos. Esse é o corpo da imperatriz. O último à esquerda foi a forma que nós a encontramos. Infelizmente, eu estava certa com as preocupações da infiltração de água. Inclusive, essa urna funerária ela foi trocada há mais ou menos uns 30 anos, tá? Porque a anterior estava totalmente comprometida. E ela foi realmente sepultada com as vestes de imperatriz. Essa última que está aqui. Mas, infelizmente, e principalmente pela alta contaminação de chumbo,
com base nas análises do Instituto de Física da USP, houve uma grande mudança na coloração do próprio manto dela, que de verde ele pegou uma tonalidade assim mais para o azul e roxo. Aí é todo o processo de decapagem. Ela estava, como na época que ela faleceu não havia o costume de se fazer embalsamamentos de corpos femininos, ela teve os médicos para uma tentativa de retardar os processos, né, de decomposição, eles jogaram cal no corpo para que ele se mantivesse pelos 3 dias de funerais. Nós removemos parte dessa cal, entretanto, nós optamos por mantê-la um pouco para que protegesse os próprios ossos dessas vestes com essa contaminação, né? Esses são os brincos dela. A única joia realmente que nós encontramos, além, é claro, das próprias vestes, né? Aquele brinco simples que eu acho que toda menina recebe, principalmente da mãe. E eu acredito que seja uma forma, talvez um pedido dela de ter sido sepultada com essa joia. Aqui é uma análise de infravermelho que nós fizemos no manto dela. À direita, nós temos toda os brocados, que eles são bordados em ouro e prata. Estão bem assim fortes agora com essa luz do infravermelho. Aí foi o traslado que nós fizemos, que nós conseguimos, junto com a Faculdade de Medicina da USP, nós conseguimos a análise de tomografia. Então, o corpo dela foi removido para a Faculdade de Medicina, onde esse procedimento foi operado. Aí é o caixão dela já no tomógrafo. Esse tomógrafo, ele nos deu uma análise em 3D, ou seja, de uma forma que eu posso analisar, ora só o caixão dela, por exemplo, ora só as vestes dela. Eu posso eliminar, eu posso separar essas imagens. Tá? E uma coisa, aí já é no fechamento dela no monumento, uma coisa que eu acho importante falar é que, pelas análises da tomografia, até agora, nós não encontramos qualquer tipo de fratura. Ou seja, aquilo que ficou conhecido como uma possível surra, alguma coisa assim, que o Dom Pedro pudesse ter feito a ela e tivesse levado à morte, pelo menos até agora não se confirma. Tá? Para o sarcófago, né, aqui, inclusive para essa parte de preservação, as pessoas do próprio para a monarquia que estiveram lá, eles puderam acompanhar. Essas placas de granito, elas estavam já soltas, porque elas estavam presas por pequenos grampos de metal que já estavam comprometidos. Esses grampos, eles foram substituídos por nós, e nós passamos também uma resina para chumbar realmente essas placas. Ou seja, não há como que elas rompam e venham a cair, que era realmente o que iria acontecer se nós não tivéssemos esse trabalho. Bom, esse é o Dom Pedro, né, com os trajes de imperador do Brasil. Né? Aí eu falo um pouco sobre a vida dele. Né? Uma coisa que eu achei marcante em Dom Pedro, né, eu acho que eu não vou falar aqui sobre a história dele, porque eu acho que todos aqui estão, sabe, mais cientes até do que eu. Mas uma coisa que me chamou a atenção dele
para ele, é a imagem que ele tem, a identificação que ele tem para com o povo brasileiro. Por que isso? Quando nós começamos os nossos trabalhos lá na cripta, começamos com a própria dona Leopoldina, havia aquele sentimento de uma veneração até a ela, uma admiração a uma pessoa que fosse muito superior, mesmo. Já com Dom Pedro, o que eu percebi das pessoas, inclusive que me auxiliam, e até dos funcionários que trabalham no monumento, de pessoas simples, ou seja, é a identificação, é aquela coisa, poxa, ele é como nós. Contanto que muitos, até os príncipes me perdoem, mas eu acho interessante até falar isso, muitos até falam, até chegaram a mim, no próprio dia que nós abrimos, né, o sarcófago deles, aí eles pegaram e falaram assim, escuta, professora, todos já saíram? Aí eu peguei e falei assim, né, já saíram. Ele está aí mesmo? Eu falei, está. Aí ele pegou e falou assim, mas eu posso ver? Eu peguei e falei assim, olha, ele está, porque estava realmente bastante comprometido por causa da umidade e tudo. Ele falou, professora, eu quero ver ele, eu quero ver o Pedrão. Então, essa coisa, e você perceber, sabe, essa identificação, esse amor, esse carinho que essa pessoa simples teve por ele. Inclusive pediu até para fazer uma oração ali para ele e tudo. Então, eu acho isso muito marcante, principalmente nós, da nossa área, que mexemos com a questão identidade. Eu achei isso muito bonito mesmo, né? E é uma coisa, e fora que eu acho que Dom Pedro, por vários documentos que eu tive contato agora, inclusive, eu acho que ele é uma pessoa para ser revista por nós, reestudada por nós. Todos esses documentos, todas essas ações, é como o próprio colega falou anteriormente, é aquela visão errada de você olhar para o passado com o olhar que nós temos hoje. Eu acho que foi isso que aconteceu com ele, sabe? Eu faço até uma coisa, uma homenagem que eu faço para ele, uma frase do José Bonifácio que antes eu jamais havia entendido. Eu pensava que era até um atrevimento dele quando ele falou que ele era um simples cavalariço. Só que eu acho que realmente o Bonifácio falou isso com uma outra intenção. Poxa, ele era realmente um simples cavalariço, que ele não foi preparado para aquilo, mas ele fez o que ele fez. Quantos, com muito mais preparo que ele, não fizeram? Então, honestamente, eu acho que realmente ele tem aquela coisa, é uma coisa que eu até falei, ele é nosso, ele é brasileiro. Né, eu acho que, inclusive, os nossos defeitos, né, eu acho que o povo é mais fácil para o povo se identificar realmente com ele. Aí o momento onde eu encontrei o tosão de ouro, que é essa medalha que está um pouco abaixo. Acima é um dos botões da farda dele, porque eu encontrei em torno de 20 quilos de terra dentro do caixão dele, e estava realmente bastante comprometido com fungos. E fora que, ao contrário da dona Leopoldina, que nós tivemos as vestes maravilhosas, dele, todas as vestes dele, inclusive as botas, foram comprometidas pela umidade. Nós perdemos tudo, né? O que nós temos são simples fragmentos, né? Aí, para que vocês tenham uma ideia, né, uma visão um pouco de longe da forma que eu encontrei os restos mortais dele. Né? É difícil afirmar se todo esse processo, toda essa umidade veio de Portugal, porque problemas podem acontecer. Às vezes um problema hidráulico, alguma coisa assim, que possa ter havido em Portugal. Né? Aqui nós sabemos que teve, mas será que só foi aqui? Porque eu encontrei vários fragmentos de madeira
junto do corpo dele que não pertenciam a esse caixão dele. Fora que nós tivemos o caixão de chumbo dele estava com 2 marcas de solda, ou seja, por 2 vezes ele foi aberto. Por quê? E para quê? Porque tinha realmente a abertura que foi feita, obviamente, para as autoridades fazerem a vistoria para o traslado, né? Entretanto, e o resto? Essa é a imagem do Tosão de Ouro, que o identificava principalmente como nobre, né, que é uma das principais condecorações. A dele, nós acreditamos que seja realmente a espanhola, né? Essa daí é a condecoração da Ordem da Torre e Espada. Nós encontramos também a placa dessa ordem, mas só que essa placa está sendo agora restaurada porque ela estava totalmente comprometida. Essa é a comenda das 3 ordens, né, que foi a junção das 3 ordens por Dona Maria I, né, que aí foi a Ordem de Cristo, a de Santiago e a de São Bento, né. Essas são as esporas dele, que eu até num primeiro momento eu até pensei que eles pudessem em algum instante, não sei, tivesse removido as botas dele, ou simplesmente porque nós acreditamos também que ele sofria de um problema renal, porque em algumas das últimas imagens dele ele estava inchado. E parece que quando ele voltou da Revolução, além da tuberculose, ele estava com esse problema renal. Então, talvez num inchaço, impossibilitou que fossem calçadas as botas. Entretanto, nós encontramos marcas, né, das botas em algumas partes do corpo dele e as esporas também. E fora que vários fragmentos pequenos do couro também. Aí o traslado dele, como nós tivemos que trocar o caixão dele, nós improvisamos um outro caixão para que ele fosse trasladado para a tomografia. Inclusive, esse caixão já não teria, no caso, assim, pregos, nada de metal que pudesse interferir no próprio procedimento. Essa empresa, ela faz transportes exatamente de patrimônio histórico, seja no caso de São Paulo, para o próprio Museu de Arte Sacra e para o MASP também. Aí o mesmo tomógrafo, né, onde foram feitos os exames da Dona Leopoldina. Aí já é o fechamento. Esse caixão, nós removemos o caixão de chumbo dele, porque a contaminação do chumbo com os ossos, com o tempo, pode comprometer e muito, né, esses ossos. Então, nós removemos esse caixão, mantivemos o caixão, a urna maior, que é de pinho português, que é realmente lindíssima, né? E nós colocamos, para abrigar os restos mortais, nós colocamos esse caixão mais simples para que fosse mantida a tradição, que eram 3 caixões, já que um teve que ser retirado por uma questão de preservação, então vamos manter a tradição nos outros também. Também, para a preservação, nós embrulhamos os remanescentes em linho, porque o linho é o único tecido que protege realmente, sem que haja uma contaminação maior também. Bom, essa é a Dona Amélia, a segunda esposa de Dom Pedro, né, que também está sepultada lá na cripta do Ipiranga, junto da filha, né, que ela teve com Dom Pedro, Dona Maria Amélia. Bom, a Dona Amélia, ela nasceu em Milão, né? Inclusive esse ano, no final agora do mês de julho, é o bicentenário dela de nascimento, né? E a Dona Amélia, ela é conhecida, inclusive, por muitos como a Imperatriz Esquecida. Eu acho isso, porque tem muita gente, por ela ter passado pouquíssimos anos aqui no Brasil, de 1829 a 1831, realmente foi muito pouco tempo para que ela conhecesse os brasileiros e para que os próprios brasileiros conhecessem ela. Hoje, infelizmente, nós costumamos ouvir falar de Dona Amélia, falar assim, a neta de Napoleão.
Só que eu contesto isso, né? Agora, conhecendo mais sobre a vida de Dona Amélia, sobre tudo aquilo que ela fez, principalmente em Portugal e na Alemanha também, eu acho que, se nós soubéssemos o que essa mulher fez, eu acho que Napoleão iria ser só o avô dela. Seria exatamente o oposto, né? Porque ela se dedicou principalmente com a morte do Dom Pedro, né? Ela se dedicou basicamente à educação da filha. Entretanto, essa faleceu, né, com 22 anos, também de tuberculose, assim como Dom Pedro. E aí ela passou a vida toda dela, sabe, com instituições, fundando hospitais para cuidar de doentes de tuberculose e várias outras obras de caridade importantíssimas, sabe, e tudo. Algumas delas ainda são mantidas com verbas de Dona Amélia. Como isso? Ela investia muito o dinheiro dela nos chamados bens portáteis, ou seja, joias. É claro que isso, o rendimento que ela teve e o seguro disso é enorme. E ela tinha, inclusive em Petrópolis mesmo, existem alguns registros da contabilidade dela que eram feitos por ela mesma, né? E além de tudo, ela herdou, né, a herança dos pais, né? Havia a irmã, que era esposa do rei da Suécia, né, contanto que muitos dos documentos da Dona Amélia estão em Estocolmo, né? E inclusive várias cartas, arquivos pessoais, né? Porque toda essa parte foi enviada para a irmã dela quando ela faleceu, né? A Dona Amélia, ela, desde da morte de Dom Pedro, ela teve vários problemas coronários, principalmente angina, né? Ao que tudo indica, ela tenha falecido de angina. Entretanto, nós acreditamos, e segundo os próprios relatos que nós obtivemos também com os documentos médicos da época, pelo fato dela ter essa proximidade tão grande com doentes de tuberculose, é possível que ela tenha também contraído a doença, né? A notícia boa, né, que eu tenho aqui para dar a todos é que ontem eu tive uma reunião que a Dona Amélia, infelizmente, ela está depositada num local nada adequado, não apenas para uma imperatriz, mas como para nenhum ser humano, que nós acreditamos que ela tenha sido colocada numa das paredes do monumento do Ipiranga. Entretanto, ontem eu tive reunião com algumas pessoas da Prefeitura de São Paulo e foi decidido que provavelmente a semana que vem nós devemos realmente estar com os restos mortais dela, que nós vamos fazer mais outras sondagens com o georradar, que é um aparelho capaz de captar anomalias que nos guiem para onde ela pode ter sido depositada. E, após os meus trabalhos, a Prefeitura fará uma urna de mármore para que seja colocado os restos mortais dela ali ao lado de onde estão os restos mortais de Dom Pedro. Bom, é isso. Se alguém tiver perguntas sobre essa impressionante exposição, eu vou passar então às pessoas. O senhor pediu primeiro, né? Parabéns pela sua exposição. Eu sou João Francisco, sou representante do Instituto Brasil Imperial no estado de Sergipe e foi extremamente muito interessante as suas colocações. Mas surge também da minha pessoa uma curiosidade. Para que fosse feito todo esse trabalho, consequentemente foi solicitado autorização à família. Sim.
Inclusive, é uma coisa que eu até gostaria de aproveitar o momento para agradecer ao príncipe Dom Bertrand e ao Dom Luís, que, para lhe falar a verdade, foram as primeiras pessoas, há 5 anos atrás, que confiaram no meu trabalho, que me deram assim, a oportunidade, até mesmo a força para chegar a esse momento. Muito obrigado e parabéns. Professora, algum tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar lá, mas anteriormente tinha visto uma reportagem sobre essa questão da inundação dentro da cripta imperial. Eu queria saber da senhora se isso já foi resolvido, se essa possibilidade acabou ou, eventualmente, ainda pode acontecer essa inundação. E uma curiosidade, quando eu estive lá, eram 3 sarcófagos. Não, são só 2. São só 2? Só 2. Do outro lado tem o quê? Que Não, é Dom Pedro I, Dona tem Leopoldina. Isso. A Dona Leopoldina, Dom Pedro. E A Dona Amélia existe ao lado, assim, um pouco atrás do sarcófago dele, uma placa de granito com a inscrição dela. Entretanto, ela não está no local. Então, Tá? foi feito um simulacro, então. Exato. Não, que o problema ali é que a cripta ela é construída para somente abrigar os restos mortais de Dona Leopoldina e de Dom Pedro. Por quê? Todo o contexto do monumento à independência, ele é exatamente isso, um monumento à independência, sem querer tirar os méritos de Dona Amélia. Entretanto, Dona Amélia veio para o Brasil, se casou com Dom Pedro em 1829. Ou seja, ela estaria fora desse contexto. Né? Mas que por um motivo ou por outro que não sabe, não nos cabe julgar, os restos mortais dela foram trasladados para São Paulo em 82. A única coisa que eu coloquei e coloco hoje para as autoridades é o seguinte: uma vez que nós trouxemos, nós temos que preservar. É nossa obrigação. Agora, sobre a questão da inundação, a inundação tão grande como houve no passado, como eu falei que chegou a quase 1 metro de água, graças a Deus não haverá mais esse problema, porque a prefeitura já tomou certas providências. Entretanto, o que nós estamos agora, eu estou até junto com a prefeitura, o problema que nós estamos em ano eleitoral, aquele problema de mudança, né? Mas nós estamos vendo a possibilidade de, junto com a iniciativa privada, fazer uma reforma realmente ali, porque era o que eu estava até comentando com os colegas aí fora. O nosso vício é ver o lado externo, sem nos preocuparmos com o lado interno. Não importa se nós falamos de uma construção, não importa se nós falamos de nós mesmos. Às vezes, a nossa preocupação com a vaidade, em todos os sentidos, é enorme, só que é externa. Quando, na verdade, por dentro, nós estamos totalmente comprometidos. No caso do monumento, não há mais o risco de uma inundação grande. Entretanto, nós convivemos lá com infiltração de água ainda. E é um problema sério, mesmo para a parte hidráulica também, a parte elétrica. Sabe, você tem ali luzes que acendem e apagam. Aí, quando você faz, mesmo quando eu fiz as análises de georradar, nós podemos ver que várias partes das tubulações estão totalmente deterioradas. Tá. E, curiosamente, quando fizeram lá a colocação de Dona Amélia, não se fez nenhum registro de como isso foi feito, então. Já que a senhora está aí na dúvida de onde foi, né? Infelizmente, não. Não há qualquer tipo de documento no DPH na prefeitura que indique. O que você tem é a informação de uma pessoa que trabalhou lá na época, que afirmou que achou uma caixa não sei onde. Só que nós não sabemos se trata, quando nós perguntamos qual tamanho, existia algum tipo de inscrição, como era essa caixa, a pessoa não soube falar. Da mesma forma, pode ser Dona Amélia? Pode.
Só que pode ser uma pedra, a pedra fundamental do monumento? Também pode. Pode ser uma caixa deixada por algum funcionário que trabalhou? Também pode. Infelizmente, isso aconteceu, sabe? Eu sinto até vergonha, como paulistana, como paulista, de falar que isso aconteceu. Porque, no mínimo, é uma falta de respeito, não com uma imperatriz, mas com um ser humano. Perfeito. Não, inclusive, o monumento do Ipiranga merecia uma guarda de honra, né? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo que ela significa, né? Exatamente. Mas o que existe lá é uma troca da bandeira nacional, que é realizada a cada 3 meses. Entretanto, não é a prefeitura que faz, mas simplesmente a sociedade de bairros que promove isso. Há pouco tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, eles roubaram o mastro, né, da bandeira. A associação de bairros é que teve que recolocar, e são eles que, a cada 3 meses, eles simplesmente convidam aí a banda da Guarda Municipal que vai, né, para executarem o hino nacional, e só. É um parque, né? É um parque. Bom, Gustavo Prado, eu sou da Pró-Monarquia. Eu queria cumprimentá-la, de fato, pela exposição e, sobretudo, dizer que eu acompanhei desde o início a sua primeira ida lá, etc. E eu estava muito preocupado como isso seria conduzido. E tantos anos depois, hoje, eu fico aqui como monarquista, eu fico praticamente emocionado de ver a sua relação que extrapola a sua condição de cientista, de professora, doutora, mas a maneira como você tem ido ao escritório e falado dos nossos imperadores é uma maneira muito filial. Então, eu queria dizer que isso realmente não tem preço, é um valor inestimável. Ver que os nossos maiores de nossa história, ver que os nossos maiores da família imperial que está aqui hoje estão sendo tratados, além da competência, com tanto carinho. Parabéns. Obrigada. Bom dia, né? Boa tarde já pela hora, Suas Altezas, cumprimentar o meu chanceler Johannes, mas sou o Leandro, também membro dos restauradores e do Círculo Monárquico, e também colega de profissão, pedagogo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 2008, fui o cerimoniário da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, da Antiga Sé do Rio, e lá sei qual é o que a senhora sente, pois também encontrei na minha paróquia, na cripta, o túmulo do primeiro cardeal da América Latina, também largado, né, e com problema da infiltração, da questão da água, e pior, o lençol freático é uma coisa contínua. Mas eu vejo essa pesquisa maravilhosa, também já no lado acadêmico, vendo que isso provoca a nós, principalmente do lado da juventude, a pesquisar mais sobre esse período histórico. Essa pesquisa vem provocar um novo contexto, né? Da sala de aula, nós falamos muito do COSP-GIS, né? Do que o MEC vem impondo, né? Do que aquela verdade, e a pesquisa acaba trocando, né? A teoria dos gabinetes com a prática acadêmica. Eu acho que é uma pena, primeiramente, a conservação do patrimônio histórico, a questão de Dom Pedro I, a imperatriz Dona Leopoldina e, principalmente, Dona Amélia, que fica esquecida, porque eu me lembro, a senhora falando isso, me lembra, em 2008, que a urna com parte dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral, durante 100 anos, estava na parede da Antiga Sé. E ninguém sabia se era verdade ou não, pois só tinha uma placa de mármore. Então, só com a iniciativa do restauro da Antiga Sé, foi constatado realmente que estava a urna, e hoje desceu para a cripta, que também passa por todo um processo de cuidado. Eu acho que seria o caso nós,
né, dentro da nossa sociedade, do nosso convívio dia a dia, é procurar meios de incentivar esse tipo de pesquisa, pois, à medida que tempo que está se perdendo em saber se citar ou não os restos mortais de Dona Amélia, também é um prejuízo histórico para o país e a cada dia reforça que se vale mais a pena se ter uma teoria que até destrói a história brasileira do que você ter realmente levantar os fatos e procurar e se aprofundar realmente esse período em que é tão riquíssimo que hoje em dia, agora, a passos tão curtos, fazem que começa a mudar. Então, eu acho que essa pesquisa acho que deveria se estender mais, não só ao mundo, mas seja a partir dos restos mortais dos imperadores, seja o primeiro passo, pois vamos ver, né, que acontece em nosso país esse abandono do patrimônio. Eu acho que vale a pena. Eu espero que os órgãos públicos ajudem na pesquisa. Sabemos que as pesquisas precisam de financiamento e eu acho que até é uma campanha que deveremos fazer com a mídia, né, de divulgar esse trabalho belíssimo que a senhora fez e eu espero que no próximo ano, ou em breve, saber o resultado das próximas pesquisas. Obrigada. Que, na verdade, a mídia ela não está sabendo, como eu pedi até aos príncipes, que houve uma exigência por parte da Universidade de São Paulo, a qual eu sou aluna, para que todo esse trabalho corresse na forma de sigilo acadêmico. Exatamente para que não houvesse qualquer tipo de pressão, de problema, porque pressão, você está com um trabalho como esse, não tem como não ter, né? Eu trabalhei até com aquele projeto lá das múmias do próprio Mosteiro da Luz, em São Paulo, e ali a imprensa destruiu totalmente um trabalho lindíssimo. Tá? Isso daí eu posso falar porque eu estava presente quando as entrevistas eram feitas. Entretanto, quando você abria o jornal, a própria revista, ou você ligava à TV, você via, eles invertiam totalmente o contexto. E isso fez com que criasse um ambiente totalmente desfavorável para nós, junto à igreja. Uma coisa que jamais deveria acontecer. Entretanto, aconteceu. E eu, como membro daquela equipe, eu até entendo perfeitamente o que levou a igreja a interromper os trabalhos que estavam sendo feitos ali. E era essa a minha preocupação, e foi também, de certa forma, a preocupação da própria Universidade de São Paulo também. Desculpa, eu não sei se eu entendi bem a colocação. O senhor falou em Pedro Álvares Cabral? Que está onde? Olha, eu discordo, pelo menos, do que só se tenha pouco tempo. Quer dizer, eu discordo no sentido de que eu não quero atrasar as pessoas para o almoço, mas, num lado assim, quase que infantil meu, visitando o Monumento aos Descobridores, em Lisboa, que quando jovem eu não tinha tempo, mas depois de adulta eu comecei a fazer pesquisas, e eu fiquei muito surpresa, primeiro no Mosteiro de Jerônimos, de ter entrado, que quando jovem também eu só ia para o Van Gogh, dançar e brincar, de ver o túmulo, 2 túmulos belíssimos na entrada, e que, para mim, um deles tinha que ser do meu Pedro Álvares de Cabral, que eu acreditava que tinha descoberto o Brasil, que tivesse descoberto o Brasil. Que a história não é bem essa, dizem também. Então, me disseram que era Vasco da Gama e Camões, com todo respeito aos 2 Camões, o grande Camões, e eu fiquei muito triste, e aí fui ao Monumento do Descobrimento, que eu queria saber aonde estava Pedro Álvares de Cabral. Bom, eu fiquei vários meses fazendo pequenas viagens por Portugal todo, que eu amo, apesar de não ter ascendência portuguesa. E sim, tive a felicidade, tive que lutar para entrar na Casa de Cultura da cidadezinha de Santarém, na Igreja da Graça. Eu fiquei assim petrificada ao ver, e no português arcaico, a tumba dele e da esposa. E aí toda a história que se sabe de Pedro Álvares Cabral, de Masmorra, a sorte dele ter sido
casado com uma mulher nobre, que era ama da rainha, etc, etc. Então, eu vou ter que tirar essa dúvida, porque, para mim, é uma dúvida muito grande. Para mim, eu fotografei tudo, está uma lápide muito antiga, que ele está na igreja, na igreja das Graças, em Santarém. Bom, obrigada, desculpa. Professora, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, muito mais do que pela exposição, também pela exposição. Mas eu gostaria de saber só uma informação. Todos esses trabalhos estão sendo registrados em atas e por exemplo, as fotografias que a senhora mostrou foram os atos de descobrir as condições em que estavam os caixões, etc. Isso tudo está sendo registrado e para ficar para a história. Sim. Bom, primeiro, a parte de atas, e inclusive a própria questão religiosa sempre foi uma preocupação não só minha, como da própria família imperial. Então, é sempre, antes de iniciar qualquer tipo de trabalho, iniciar uma abertura, a família é avisada, né? Eles comparecem, eles podem ver, claro, há uma cerimônia religiosa, da mesma forma que para o fechamento também. Que eu acho importante, às vezes, inclusive num caso como esse, de tantos problemas que nós já tivemos aqui no Brasil com relação a patrimônio histórico, principalmente quando envolve restos mortais, questão de identificação. Sabe? Então, eu acho importante até, né, nós conseguimos encontrar, inclusive no caso da dona Leopoldina, a faixa imperial dela, não só os trajes, como a faixa imperial. Ou seja, não tem como não falar que não é, né? No caso do Dom Pedro, nós tínhamos assim os relatos históricos de várias quedas que ele teve a cavalo de costelas fraturadas. Essas costelas foram detectadas da mesma forma que os procedimentos de embalsamamento também, que além das medalhas, né, que corroboram que realmente se trata dos restos mortais dele. Né? E agora toda essa parte ela vai ser feita, porque esse é meu trabalho de mestrado. Existem novas pesquisas já sendo feitas, né? Inclusive com a própria Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu devo fazer meu doutorado. Né? E é um trabalho que realmente nós ficaremos anos, e vários anos. Né? Tanto nós... agora eu indo para a Faculdade de Medicina, mas tem o Instituto de Física, tem o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que está também colaborando conosco. Tudo isso está sendo cuidadosamente registrado com fotos, com imagens, com tudo. Né? Eu não quero que fique, sabe, novamente, um vazio nesse lado na história.